Meus amados irmãos, graça e paz, mais uma vez nós estamos dando continuidade ao nosso pequeno grupo. Louvamos a Deus porque Ele nos concede a tecnologia para podermos nos achegar até os irmãos e, permitindo o Senhor, logo em breve estaremos juntos fisicamente para podermos ter um momento de comunhão, de aprendizado e podermos, claro, saudarmos uns aos outros e nos confraternizarmos. Oremos por esse motivo, que Deus assim também esteja essa noite nos dando iluminação, entendimento da sua santa palavra. Nós hoje vamos dar continuidade ao Salmo 37, para esse momento dos versos 21 até o verso número 40, mas antes vamos orar, vamos estar na presença de Deus, pedindo a Ele iluminação. Vamos orar. Pai, muito obrigado por cada irmão, por cada família. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem nos concedido o privilégio de, mesmo à distância, podermos ouvir a Tua voz. E somos gratos por isso, porque o Senhor tem nos dado muito mais do que merecemos. Ó Pai, eu te agradeço. Te agradeço por cada irmão, por cada família. Te agradeço, Pai, porque o Senhor tem nos sustentado em momentos tão difíceis. E louvado seja o Teu nome, Senhor, porque o Senhor nos concede a graça de, em meio a tantas incertezas, a tantas aflições, podermos ser nutridos, animados, exortados e esperançados pela Tua santa palavra. Obrigado, fique conosco. É assim que nós oramos ao Senhor, em nome de Cristo. Amém. Meus amados irmãos, se há algo que motiva todo ser humano a persistir ou perseverar em uma caminhada, chama-se a palavra esperança. Alguns têm a esperança em si mesmo, outros têm a esperança em governos, em homens, outros têm a esperança em algum projeto, porque isso é uma mola impulsionadora, ou seja, é aquilo que nos move a prosseguir em meio às dificuldades. Mas muito maior é o cristão, pois a sua esperança está no Senhor Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. E o que significaria esperança é esperar com confiança, é a certeza e a convicção de que tudo está no controle de Deus e que a paciência, a longanimidade nos faz esperar no Senhor e confiar em suas promessas. Visto isso, é justamente esta mola impulsionadora que estará nessa metade final agora do Salmo 37. Enquanto ele vai continuar, claro, com aquela estrutura do acróstico, trazendo essa comparação entre justo e ímpio, mas ele agora vai trabalhar sobre uma perspectiva não só transcendental, como nós vimos nos primeiros 20 versos, mas agora nessa concepção mais de um olhar para nós mesmos, no sentido, não um olhar de Deus, mas um olhar do próprio salmista, de sua vida. Então nós vamos observar isso, esse caráter também de aspectos morais, mas sobretudo da confiança, da esperança, da convicção, da certeza de que Deus ele proverá para os seus. Dito isso, nós vamos trabalhar como fizemos nos primeiros 20 versos, trabalhando verso a verso, com uma estrutura de acróstico, ou seja, de 2 em 2 versos, para que possamos compreender então o que Deus tem a nos falar esta noite aos nossos corações nesse estudo, ok? Vamos então iniciar. O Salmo então ele começa a partir do verso 20, essa segunda metade agora, a partir do verso 21, perdão, ele começa assim: o ímpio pede emprestado e não paga, o justo, porém,
se compadece e dá. Aqui, então, ele começa a traçar um aspecto de coração do justo, coração do ímpio, e mais do que isso, quais são as suas atitudes práticas para com os outros, a sua reflexão. Lembrando que o nosso coração, né, ou a nossa boca fala daquilo que o coração está cheio, as nossas atitudes também são dessa forma. Mas aqui há dois aspectos importantes nesse verso 21, porque ele não só está trabalhando a não condição do ímpio de não pagar. Primeiramente, ele trabalha aspectos agora, que nós vamos observar bem, a bênção e a maldição. O povo de Deus é abençoado e os ímpios são amaldiçoados. Essa é uma concepção importante. Os ímpios são, de uma forma mais especial, agraciados por Deus. Isso não significa que Deus não derrama a graça comum sobre todos, né? Sobre a humanidade, porque senão toda a humanidade ela seria, ou então os ímpios seriam todos consumidos, né? Enfim. Mas aqui ele vai demonstrar essa bênção, esse cuidado especial. E aqui ele não só está falando em uma situação de um caráter moralista, da ideia de que o ímpio ele não honra a sua palavra, de que o ímpio ele de fato ele não tem o cuidado e o zelo para com o seu nome, para com a sua pessoa, né? E no caso o seu testemunho. A ideia é também nesse sentido de o colocar como alguém que será usurpador de fato, que não terá o senso de cumprimento de um dever do pacto social, enfim. Mas a ideia também é que o ímpio, me parece que ele traz uma concepção de que os recursos, por maiores que sejam, nunca serão suficientes para o ímpio. Ele sempre terá justamente problemas no sentido até inclusive material, porque me parece não ser suficiente para ele, sempre haverá dificuldade. Aqui ele não só fala de um caráter, mas também de uma condição. E aí, então, ele não está falando que o ímpio necessariamente será pobre, mas a ideia aqui é que o seu coração não se satisfará, a sua vontade ou o seu desejo de ganhar e de ter e de possuir e de gastar e de consumir será constante. Então é claro que ele fala aqui em um dever social, né, para com os seus dividendos, para com as suas contas, as suas responsabilidades, mas ele também fala nesse caráter que parece que o muito não é o bastante, parece que mesmo que ele ganhe rios de dinheiro, ele não consegue sustentar ou suster, né, toda a sua estrutura, sempre mais, e ele se endivida porque ele não consegue ter esse controle, né, sobre os seus bens. Enquanto ele trabalha, né, para com o justo, ele vai dizer: o justo, porém, se compadece e dá. O justo sempre é bom lembrar, não tem a ver com a justiça natural, não tem a ver com a sua qualidade moral, não tem a ver com a sua estrutura emocional, o caráter meritório, não, mas sempre o justificado. Sempre aquele que foi comprado pelo alto preço de Cristo Jesus. Sempre aquele que foi separado por Deus. Sempre aquele que Deus derramou graça, apesar de seus pecados, apesar de suas falhas, apesar de merecer o inferno, ele ainda assim separou alguns para si, e então aqui ele está dizendo: se compadece e dá. Ele demonstra primeiramente um coração generoso desse justo.
E essa generosidade está relacionada a um coração regenerado. Se compadecer e dar, aqui também tem uma coisa muito importante. Primeiramente, é uma ideia de que Deus abençoa o justo de tal forma, por menor que seja o seu salário, por menor que sejam os seus proventos, que ele não só ele tem a responsabilidade, ele não só cumpre os seus deveres como cidadão, aquele que se preocupa sim em pagar as suas dívidas, em estar quites com os seus credores, das suas contas estarem todas equilibradas, mas a abundância, a bênção de Deus é tamanha sobre o justo, sobre esse justificado, que ele não só cumpre os seus deveres, ele não só paga as suas contas, mas Deus o abençoa de tal forma que ele tem uma abundância de recursos que ele também distribui. E essa compaixão, esse compadecer-se é também uma consciência que foi restaurada pelo Senhor. Veja, para que Deus nos abençoa com os nossos recursos? Por que nós, então, somos abençoados por Deus e qual o propósito dos recursos? Em primeiro lugar, claro e logicamente, porque Deus proveu o nosso sustento, o cuidado, o zelo para conosco, mas também nós somos abençoados por Deus para abençoar outras pessoas. A vida do cristão não deve ser acumular riqueza. Não que você não possa ter um planejamento, não que você não possa, de fato, ser abastado. A ideia aqui não é um voto franciscano, certo? A ideia aqui não é essa. Logicamente que você pode sim, licitamente, ter riquezas e ser de fato abastado, né, em termos financeiros, mas o propósito também desta riqueza, desta bênção de Deus, não está em apenas te abençoar, mas para que você abençoe a outras pessoas. E aqui está a liberalidade do coração, porque é algo muito importante. Veja, existe inclusive um ditado no meio evangélico que eu acho muito pertinente, que a última parte do ser humano a ser convertida pelo Senhor é o bolso. E, de fato, o Deus Mamon, o dinheiro, ele é muito presente em nosso meio. De fato, nós valorizamos muito o dinheiro e precisamos tomar cuidado com isso. Isso não quer dizer que devemos adotar um voto de pobreza ou sermos irresponsáveis. Esse foi um dos problemas da igreja de Jerusalém, né? O entendimento de que, né, você deveria distribuir e não houve responsabilidade sobre a distribuição e a igreja padeceu. Não é isso. Devemos ter planejamento, devemos sim, com prudência, com cautela, tratar os recursos, os proventos, mas sabendo que esses proventos eles têm também um dever de socorrer os outros. E aí o coração desse justo, ele não só é aquele que é responsável, paga as suas contas, ser abençoado por Deus por isso, mas ele também tem um coração com uma liberalidade. Ele se compadece, ele tem compaixão dos mais pobres e dá, né? E aqui ele fala dessa concepção de você se desprender, né? O desprendimento para com o dinheiro, para com a riqueza. E aí é onde está, né? Não acumuleis tesouros na terra, e sim no céu, né? Então, a concepção é essa. E aí ele começa a tratar, e aí isso aqui é um preâmbulo dessa segunda parte,
porque ele vai agora estabelecer bênçãos e maldições, e essa maldição ela está caracterizada no coração, no âmago, no cerne do ser, tanto no ímpio quanto no justo. No verso 22, que é o complemento, mais uma vez o acróstico, mais uma vez essa ideia de que a cada letra do alfabeto, e aí a dupla de versículos, ele vai dizer assim: aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra e possuirão a terra, e serão exterminados aqueles a quem a amaldiçoa. Aqui ele traça, é interessante, porque ele demonstra o coração, a postura, e depois ele traça o destino desses. Porque é a reflexão. O coração, o ímpio, fora de Cristo, ele não só tem uma consequência nesta vida, mas pior ainda, ele tem a consequência na eternidade. Possuir a terra aqui, logicamente, está se falando da terra celestial, está se falando de possuir a terra, não só que os pais, não só a terra que foi prometida aos antigos, aos pais, mas a terra no sentido da eternidade, no sentido de estar na presença de Deus, mas aqui eles serão exterminados. Lembrando sempre que esse extermínio aqui não é aniquilação, não é aniquilação dos ímpios. Nós cremos na existência do céu e do inferno. A eternidade para viver uma vida com Deus e a eternidade para ter uma vida eterna, no caso, no inferno, né? A morte eterna e a vida eterna. Então, nós precisamos entender isso, nós precisamos compreender isso. Né? Esta morte e esta vida eterna. Dito isto, então, ele agora vai começar versos 23 e versos de número 24. O Senhor firma os passos dos homens, do homem bom, e no seu caminho se compraz, se agrada, né? O Senhor firma o passo dos homens bons. O que é interessante aqui é que nós vemos que é o Senhor quem conduz, é o Senhor que firma os nossos passos, e Ele mesmo se agrada, se alegra daquilo que Ele mesmo fez em nossas vidas. Perceba então que a ação é toda de Deus, que o mérito é todo de Deus, que a graça, a nossa conquista está toda em Deus, né? O Senhor firma os passos do homem bom. Aqui é claro que ele está trabalhando o conceito do homem bom. Ele não está afirmando esses passos porque o homem é bom, mas pela bondade de Deus para com este homem, ele se torna bom, ou ele se torna justo, ou ele se torna íntegro. É assim a concepção, por exemplo, de Davi. Né? Davi vai ser considerado segundo o coração de Deus, vai ser considerado homem íntegro, mas se eu pegar a vida de Davi, se nós formos analisar a vida de Davi, do rei Davi, onde nós podemos ver integridade, ou retidão, ou justiça, ou obediência? Se nós pegarmos toda a trajetória de Davi, nós não podemos dizer que tudo o que ele fez de errado foi antes da conversão. Não, de forma nenhuma. Porque Deus não ia ungir um rei na qual ele já não estivesse estabelecendo um coração regenerado para aquele rei, no caso Davi. Não. Nós temos que compreender que Davi, mesmo sendo salvo, regenerado, nesse tempo, né, nesse intervalo
nesse interregno, né, como nós chamamos, ele comete falhas, ele comete erros, ele desagrada o Senhor. Então, o seu ato com Betseba não é um ato de um coração que não foi regenerado por Deus. Não, ele já era salvo. A própria atitude dele com Saul, que é anterior a essa, demonstra o temor que ele tinha do Senhor. Então, perceba que aqui é um processo. Então, esta bondade, este firmar os passos de quem é bom, na verdade, é aqueles que estão em Cristo. É aqueles que foram resgatados por Deus em Cristo Jesus. Deus, então, está olhando, está firmando os passos, está preservando, está cuidando, está conduzindo, está guiando por conta das obras e do mérito de Cristo. Então, é claro que nós temos que compreender os decretos de Deus e a responsabilidade humana. Mas aqui há uma concepção de tratar esse bom como sendo aquele regenerado, como sendo aquele justificado por Deus. Deus, então, está olhando e está cuidando e está zelando, porque aqueles fazem parte, então, do povo de Deus. O Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz, se alegra. Este é o meu filho, a quem me comprazo, a quem me alegro, a quem tenho prazer. Isso é o que Deus fala de Cristo, né? Nos seus caminhos se alegra o homem bom. Então aqui ele está tipificando, ele está olhando para o Messias. Este homem bom, este a quem ele firma os pés, é o próprio Messias. E aqueles que, consequentemente, foram comprados e garantidos e mediados pelo seu próprio filho. Então, ele se alegra em nós, porque a sua alegria, o seu prazer está em Cristo. Ele nos vê como bons, porque Cristo, na verdade, foi este que cumpriu todas as coisas. Então, a nossa justiça, tudo que é de íntegro em nós, é porque Deus olha para o seu Filho e então nos declara justos, bons, íntegros. No verso 24, que é o complemento do verso 23, ele vai dizer: se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Porque o Senhor o segura pela mão. Se cair, não ficará prostrado. Aqui, primeiramente, ele não está traçando uma condicionante ou uma possibilidade. É a ideia de caindo, não ficará prostrado. O que é essa concepção? É a ideia de derrota, de ser derrotado. Não tem como os ímpios vencerem os justos, terem uma vitória definitiva sobre os justos. Então, se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão, porque o Senhor o segura pela mão. Há sempre um fator importante, é nós entendermos essa segurança é de proteção. Ele não deixa que as angústias, as tristezas, as tribulações, elas nos devorem, elas nos consumam. A ideia é justamente de que o Senhor vem com o seu socorro, com o seu auxílio no momento certo. Então, e esta ideia de cair ou de prostrar-se é na concepção de uma derrota definitiva, uma destruição definitiva
e o Senhor ergue, levanta. Quantas vezes o próprio Deus não entrega o seu povo nas mãos dos ímpios, mas depois o Senhor resgata, restaura, transforma, renova o povo. Os ímpios é que têm a sensação de vitória, e muitas vezes para nós temos a sensação que fomos derrotados. Mas o que é a derrota momentânea perto da vitória eterna e garantida por Cristo? Então, ele fala desta vitória definitiva deste. E o Senhor está para amparar, né? O Senhor está para dar amparo. Logicamente que sabemos que Deus não tem mão, mas aqui é um aspecto, então, de Deus o segura pela mão. O que é interessante dessa parte, mais uma vez, é o ato de Deus. Percebe como é sempre Deus, é sempre Deus, é sempre Deus? Aqui não é uma concepção de que o homem ele pediu auxílio a Deus, de que ele levantou a sua mão, de que ele ergueu a sua mão para o Senhor, de que ele foi até a presença de Deus. Não, mas a ideia é que Deus o segura pela mão. É Deus quem vai, é Deus quem resgata, é Deus quem sustenta, é Deus quem cuida, é Deus quem levanta. E segurar pela mão é justamente não deixar que os justos sejam consumidos, é não deixar que os justos sejam tragados pelas circunstâncias da vida, pelos inimigos, enfim. Deus o segura pela mão. É como no meio de um precipício, Deus não permite, não deixa jamais que o justo ele seja jogado do precipício, do abismo, ou até que ele mesmo se jogue do precipício. E então ele vai para aquilo que nós chamamos do verso áureo, né? Ou seja, o verso chave dessa parte do Salmo, quando ele vai dizer assim: fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. A mendigar o pão. O que é interessante é esse testemunho. Davi, na sua velhice, observando toda a trajetória do povo, e a bagagem de Davi aqui, do rei Davi, não é só a sua experiência, mas também Davi é conhecedor de tudo aquilo que Deus já fez pelo povo de Israel. Tudo aquilo que Deus já proveu para o povo. Todos os livramentos que Deus já concedeu ao povo. Aqui, então, não é só um rei com uma bagagem ou um homem com uma bagagem pessoal, mas é ele entendendo e compreendendo a promessa, a progressividade da revelação. Ele percebendo essa descendência abençoada de Deus. Não que tenha havido pessoas dentro do povo de Deus que não tenham passado necessidade. A ideia aqui não é essa, mas é a ideia que mesmo há apertos, os justos se veem amparados por Deus, se veem cuidados por Deus. E então não há um desespero, percebe? E o que é interessante é que essa concepção de mendigar o pão, não mendigar o pão ele também está presente na oração ensinada por Cristo. E ele vai justamente, o pão nosso nos dai hoje, né?
nos dai o pão nosso de cada dia, né? Nos dai hoje. A ideia da necessidade, né? Que Deus ele atende às necessidades básicas do justo. É assim que é trabalhado também contra a ansiedade. Deus cuidando, então, se Deus cuida, né, dos lírios do campo, quanto mais de nós, e nós não devemos andar ansiosos. Então, ele está dizendo, Deus sim, Deus ele supre as nossas necessidades, ele sabe quais são as nossas necessidades, ele vem com socorro e nos ampara e nos protege e nos dá aquilo que precisamos, isso que é fundamental, ele nos dá aquilo que precisamos. E não só, veja, o que é interessante é que ele trabalha primeiramente o ser, não viu um justo, um justificado, né? E ele, nem a sua descendência. Então ele trabalha entendendo essa concepção que não só é um indivíduo, mas há uma descendência, há uma geração amparada por Deus, cuidada por Deus, suprida por Deus. O verso de número 26, ele complementa. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. É sempre compassível e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Percebe que, primeiramente, ele trata a respeito do ato de Deus, ou seja, Deus o segura pela mão. Eu nunca vi um justo, né, e a sua descendência mendigar o pão, e aí ele trata do caráter desse justo. Percebe que a ação de Deus sobre o justo, que não é só uma ação externalizada, mas é algo interno, ela produz frutos para que os justos também sejam não só abençoados por Deus, que eles são abençoados por Deus, mas também que eles sejam abençoadores. Percebe isso? Da mesma forma que Deus me trata por eu conhecer e reconhecer a Deus, eu trato o próximo. E que equívoco, né? Nós pensarmos que há a separação entre a questão espiritual e a caridade ou a ação social. Para o justo, no caso, para os hebreus, para o povo de Israel, não há separação quanto a isso. Porque um é consequência dos outros. Um é consequência do outro. Né? A mesma coisa é como o equívoco de Lutero, quando diz que a carta de Tiago é uma carta de palha, porque ele não entende como é que ele pode fazer a junção de Tiago com Romanos. Como é que ele pode entender que tudo é a graça de Deus, é a graça de Deus, você chega em Tiago, Tiago está falando de obras, Tiago está falando de conquista mediante as obras, e aí Lutero não compreende. Ora, como é que eu encaixo isso? Na verdade, a carta de Tiago, ela é a consequência do que é ensinado em Romanos, se é que podemos dizer assim. Ou seja, é causa e efeito. Então, a graça é a causa. O amor de Deus por nós é a causa. Mas os efeitos disso estão justamente nas nossas ações. Então, não há essa separação. Assim como Deus nos perdoou em Cristo, nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Assim como Deus nos perdoou, nós perdoamos aos nossos devedores. Por quê? Porque o perdão que Deus nos deu reflete em nosso coração a tal ponto que eu perdoo o outro, que eu me compadeço do outro, que eu
me importo para com o outro. Então, é uma ideia de causa e de efeito. No verso 27, uma outra parte, ele vai dizer assim: aparta-te do mal e faz o bem, e será perpétua a tua morada, ou a tua casa, ou a tua habitação. Aqui, claramente, aparta-te do mal, ele está trabalhando o mal ontológico. Ele não está trabalhando o mal no sentido de questões circunstanciais. Mas é apartar do mal, na verdade, a parte do maligno. Até porque o mal não é uma entidade, né? O mal, na verdade, ele necessita de um hospedeiro, vamos dizer assim. Então, apartar do mal é não fazer aquilo que desagrada a Deus, mas ao mesmo tempo ser separado deste mal. E a parte do maligno. E é claro que apartar-se do maligno, do mal, também tem a ver com a descendência da serpente, a descendência do maligno. E aí é não ter, claramente, não ter união com ele, não ter a sociedade com ele. Então, apartar aqui é se afaste, não esteja próximo. E este é o conselho. E quantos de nós, principalmente jovens, não estão se atentando para isso? Nós temos exemplo de casamento misto, nós temos exemplo de pessoas também que fazem sociedades com ímpio, que têm negócios com ímpio. Então, percebe? A ideia não é odiá-los ou não falar com eles, mas a ideia é não criar laços, não construir sociedades, não estar sendo influenciado por eles. Então, esse apartar do mal é apartar-se do maligno, e ele então vai trabalhar o seguinte aspecto, no verso 27, né? Aparte do mal e faze o bem, será perpétua a tua morada. E será perpétua a tua morada. Claro, logicamente, novamente tratando sobre isso, não é algo que está para garantir a salvação, mas é algo que reflete a salvação de Cristo em nós. O ato, veja, os nossos atos refletem o ato feito por Cristo. É claro que existe, mais uma vez, a bênção e a maldição, a ideia das promessas condicionais e não condicionais. Primeiramente, ele fala de um aspecto condicional, porque o comportamento, de fato, aqui, ela tem um efeito sobre a sua vida, isso é claro. Os seus atos, eles refletirão no seu lar, no seu trabalho, na sua casa, na sua família, na relação com filhos, na relação com esposa. Então, os seus atos refletirão isso, né? Você está afastado do maligno, logicamente, você estará evitando atos que não agradam a Deus, você vai estar evitando atos que não agradam a Deus, e, consequentemente, você estará se protegendo, e em se protegendo, você protege e ampara toda a sua casa. É uma cadeia, né? É uma bola de neve os atos, né? Então, perceba isso, né? E faze o bem, e será perpétua a tua morada, a tua habitação. Fazer o bem aqui, mais uma vez, fazer o bem aqui não tem a ver com atos diretamente sociais. Fazer o bem aqui
obediência. É fazer tudo aquilo que agrada a Deus. Eu faço o bem porque Deus é bom. Então, eu não só deixo de fazer algo, mas eu passo a fazer outra coisa. Percebe? Não é só apartar-se do maligno, mas é também fazer aquilo que agrada a Deus. E muitos se equivocam, por exemplo, na guarda do dia do Senhor. Não, eu vou deixar de fazer várias coisas no dia do Senhor. Eu não vou assistir televisão, eu não vou à praia, eu não vou comer em restaurante, eu não vou abastecer o carro. Tudo bem, você está, digamos assim, deixando de fazer algo do dia a dia para obedecer ao dia do Senhor. Mas essa obediência, ela não só, apesar de que essas coisas não são mais, mas assim, não só está relacionado a você deixar de fazer, mas sim também você fazer algo. Então, aqui, em vez de você, por exemplo, não vou fazer essas coisas, mas eu vou dormir no dia do Senhor, todo o tempo eu vou dormir, né? Isso não é correto, né? Você deve ter esse tempo para estudar mais a palavra, orar mais a palavra, orar mais e refletir sobre a palavra, se preparar para o culto público, enfim, todas essas coisas. Então, não é só deixar de fazer o mal, não é só deixar de estar com pessoas que são da descendência do maligno, mas é também fazer o bem. E aí é ser sal e luz na terra também, nesse aspecto. Fazer tudo aquilo que agrada a Deus, ser obediente ao Senhor. E será perpétua a tua morada ou a tua habitação. Ou a tua habitação e a tua morada. E, logicamente, que aqui ele fala da eternidade, não é a garantia pelos seus atos, mas é a garantia dos atos de Cristo que refletem na sua postura. No verso de número 28, ele vai dizer assim: pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Mais uma vez, pois o Senhor ama a justiça. Percebe que ele complementa sempre de 2 em 2 versos? Pois o Senhor ama a justiça, porque a bondade, a obediência é um ato de justiça. Porque a justiça reflete a santidade de Deus. E Deus é refletido na sua lei. Então, logicamente que se fazer o bem é obedecer a Deus. Obedecendo a Deus, você cumpre a justiça de Deus. E claro, e é logicamente então que você percebe então a santidade de Deus. Então Deus ama a justiça, porque a justiça reflete o seu próprio ser, reflete o seu ser que é santo. E mais uma vez ele diz o destino, né? Essas descendências. Percebe o quanto este salmo e a maioria dos outros, assim como principalmente nesse livro 41, ele reflete todo aquele preâmbulo do Salmo 1, do Salmo 2, o quanto ele reflete essas duas descendências, e essa descendência e esse reflexo está sobre aqueles que estão em Cristo e aqueles que não estão em Cristo. Toda a base, o fundamento e o alicerce está para ser justo. Eu sou justificado por Cristo. Para ser ímpio, eu estou ao
ao meu bel prazer, e então eu não estou em Cristo, eu estou fora de Cristo. E aí, claro, está refletido todo o contexto de Gênesis, que trabalha essa percepção de descendência. Nós vamos ver em Gênesis, claro, toda uma descendência sendo cuidada por Deus, amparada por Deus, preservada por Deus, zelada por Deus, e outra descendência que a condenação para ela. Tudo isso está retratado no que nós chamamos do proto-evangelho, Gênesis 3,15, e é refletido, então, aqui. No verso de número 29, ele vai dizer: os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Claro que aqui ele fala dessa herança através do testamento, né, que é o do próprio Cristo, e essa herança que é deixada é a vida eterna, é a terra que emana leite e mel, e não é algo que está nesse mundo caído, mas é aquilo que está no mundo restaurado de Deus. E ele vai dizer: a boca do justo profere a sabedoria, e a sua língua o que é justo. O que é interessante é que ele faz um paralelo aqui com Romanos 3 e, claro, também com a profecia de Isaías, mas ali vai dizer que a boca, né, do homem, falando do pecado, eles urdem enganos, a sua língua profere mentiras. O que ele está trabalhando aqui? Este justo, ele não é conduzido pelo seu velho homem. Percebe? Este justo, ele é conduzido pelo novo homem, pelo novo nascimento. A sua boca, a sua língua, o seu coração, pois a boca fala do que o seu coração está cheio, do que todo o seu ser está cheio. É justamente para dizer, então, a mudança de mente, a restauração desse ser. Pois todo o homem natural, ele urde engano, sua língua e sua boca sai justamente veneno. Mas aqui não, aqui ele fala deste que profere, né, a justiça, profere sabedoria. E a sabedoria está alicerçada no temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Este homem, ele produz sabedoria porque ele teme a Deus. E temer a Deus é conhecê-lo e reconhecê-lo. A sua língua fala o que é justo. Meus irmãos, como tem andado o nosso linguajar? Como tem andado o nosso comportamento diante das pessoas? O que estamos falando ou conversando? Muitas vezes nós nem percebemos mais aquilo que falamos, aquilo que reproduzimos na nossa fala, o nosso linguajar, as palavras, as conversas, elas refletem o nosso coração. Então nós temos que tomar cuidado com palavras torpes, nós temos que tomar cuidado com as nossas conversas, com aquilo que sai da nossa boca, porque é justamente isso, não é o que preocupa, e aí era o que os fariseus faziam na lei, né, de lavar as mãos e de tomar cuidado na questão de comer o alimento, quantas vezes deveria lavar as mãos. E aí Cristo diz, não é o que entra pela boca, mas é o que sai, né? É o que sai pela boca. Isso é muito importante, meus irmãos. Nós temos o costume de pensar que o pecado, ele entra em nós
que ele vem até nós. Isso é um grande engano. O pecado, ele já está em nós. E nós, na verdade, ele não se aloja em nós, mas ele, quando nós não estamos em Cristo, ele explode, ele sai de nós, ele vem com seus tentáculos para fora. Percebe? Então não é o que entra pela boca, mas é o que sai dela. Porque o que sai dela está revelando, refletindo o seu coração. Né? Então isso é importantíssimo. No verso 31, no coração tem ele a lei do Senhor, do seu Deus, e os seus passos não vacilarão. Percebe mais uma vez a ligação com o Salmo 1? Seu coração ele tem a lei do Senhor. Nas suas entranhas, em todo o seu ser, ele tem a lei do Senhor. Nessa lei ele medita de dia e de noite. Ele está firmado na lei do Senhor, nos preceitos do Senhor, porque essa lei reflete a santidade de Deus, a majestade de Deus. No verso 32, complementando, ele vai dizer: os perversos, o perverso espreita o justo e procura tirar-lhe a vida. Ele justamente espreita o justo e procura tirar-lhe a vida. Percebe o aspecto sanguinário no justo? Ele não se cansa nem se fadiga em fazer o mal. Ele procura sempre estar nesse aspecto de derrotar o justo. Ele está espreitando. Percebe aquelas pessoas que constantemente maquinam? Aquelas pessoas que vivem para pensar em como destruir o outro. Aquelas pessoas que observam tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo que falamos, para que use isso contra nós. Justamente isso é característica de ímpio. O justo não maquina. O justo, ele não espreita. O justo, ele não espera o vacilo de alguém. O justo, ele não vive a vida através de observar aquilo que os outros fazem. Mas o justo vive justamente em olhar para Deus, para Cristo e descansando nele. Então aqui ele fala de uma característica do ímpio, é aquele que constantemente está diariamente maquinando, observando, espreitando, observando as suas falhas, observando as suas faltas para usar isso contra você. Foi justamente isso que fizeram com Daniel. Observaram a falha de Daniel, no caso, utilizaram da crença de Daniel para pegá-lo através de um indulto indevido. É assim que o ímpio age, sempre com maquinação, com maldade, sempre na espreita, na surdina, esperando um vacilo, esperando algo que venha justamente a contribuir contra o seu testemunho. Então, meus irmãos, nós devemos estar vigilantes, porque esses ímpios estão entre nós. E não pensem vocês que os ímpios estão fora da igreja. Não pensem vocês que esses que espreitam, que esses que maquinam, que esses que observam estão fora da igreja. Não. Há o joio e o trigo dentro da igreja. E estes estão na igreja. Muitos, às vezes, ao invés de se preocupar com a edificação, por exemplo, no culto, com a edificação
na pregação, no louvor. Eles estão preocupados em observar como as pessoas chegaram na igreja, o que estão vestindo, o que estão cantando, quais foram os erros de vocabulário cometidos na pregação, como estava a roupa do coral, do louvor. Não que este zelo, não que um aspecto de zelo não seja importante, mas percebe quando a intenção é só julgar, é só observar, é só apontar o dedo. Isso é prática de ímpio, isso é prática de joio, que está constantemente vivendo em função daquilo que os outros fazem e falam. E tem isso como objetivo para derrubá-los, para levá-los ao vexame. Então, que tenhamos cuidado, que as nossas posturas, o nosso proceder, nós estejamos atentos para que não sejamos enredados por estes que espreitam, assim como diz o próprio Salmo. No verso 33, ele diz assim: mas o Senhor não o deixará nas suas mãos, nenhum condenará quando for julgado. Percebe que aqui, então, ele está falando da proteção de Deus, da mediação de Deus, colocando, então, Deus como sendo advogado, como sendo aquele que defende, que protege, como sendo aquele que não desampara e que não permitirá a destruição dos seus. Percebe isso? Os ímpios sempre cometem um erro terrível. Sempre que eles buscam a destruição do povo de Deus, eles esquecem nas suas maquinações, nos seus planos, na sua espreita, eles sempre cometem a tolice de excluir Deus da equação. Eles são tão tolos que eles não conseguem compreender e eles não conseguem perceber a soberania de Deus sobre todos os atos, sobre todas as coisas. Eles sempre acham que o poder que eles detêm, seja bélico, seja intelectual, seja na maquinação das coisas, eles sempre pensam que isso é incapaz de ser vencido, porque eles esquecem de colocar Deus na equação, o seu poder, a sua graça, a sua majestade. Nós, aqueles que estão em Cristo, nós sempre teremos um advogado. Nós sempre teremos aquele que intercede por nós, que nos resgata, que nos redime e que não nos deixa ser destruídos pelos ímpios. Ele diz: espera no Senhor, ou seja, tem esperança no Senhor, seja paciente no Senhor, segue o seu caminho e ele te exaltará para possuíres a terra. Ele então vai trabalhar justamente esse aspecto, né? De Deus nos exaltar sobre. E esta exaltação sobre o justo, ele está presente porque Cristo foi exaltado sobremaneira, né? E ele vai dizer: presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Percebam isso, isso é importante. Aqui não é a síndrome, certo? Da música Sabor de Mel, né? Onde vai se estar na plateia e você no palco, e as bênçãos de Deus, né? E eles vão se arrepender. A ideia aqui não é essa.
a ideia aqui não é você ser o centro das coisas, de você ser então exaltado para que as pessoas te aplaudam ou te louvem. Não. A exaltação, porque como Cristo foi exaltado? Através da humilhação. A exaltação de Cristo vem através da sua humilhação. A vitória de Cristo vem através de uma derrota aos olhos humanos. Percebe isso? Então, a nossa exaltação e o extermínio dos ímpios, ou a derrota dos ímpios, está, na verdade, na exaltação de Cristo, na exaltação do Evangelho, na grandeza de Deus. E muitas vezes nós podemos ser exaltados também no sacrifício. E é isso que Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles colocam ao serem jogados, né, na fornalha. Né? Eles são obedientes a Deus, e Deus, pela sua graça, derrama bênção sobre eles e os protege, os livra da fornalha, para que o nome do próprio Deus seja exaltado. Então, a exaltação, por exemplo, naquele ato, como é a exaltação de Daniel, na cova dos leões, na verdade, é exaltação de Deus, o único Deus. Então, quando Deus nos livra, nos exalta perante os homens, é para que o seu nome seja exaltado na terra, para que o seu nome seja glorificado na terra, para que todos se prostrem perante o Senhor. Nos versos 35, já estamos quase caminhando para o final, ele diz assim: vi um ímpio prepotente, e expendido-se qual cedro do Líbano, e expandir-se qual cedro do Líbano. Aqui justamente ele vê esse coração altivo do ímpio, a sua expansão, né? Expandir-se qual cedro do Líbano. Aqui ele trabalha o aspecto de vitórias momentâneas desse ímpio. Mas ele vai dizer assim: passei e eis que desamparará, pronunciarei-o e já não foi encontrado. Ele vai dizer: observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá posteridade. O homem de paz terá posteridade. Ele trabalhou um aspecto que foi no verso 15, falando dos mansos de coração, e que esses herdarão a terra. E ele fala aqui desses homens de paz terá posteridade. Claro que a paz aqui não é paz com os homens propriamente dito, mas é a paz com Deus. E essa paz com Deus é garantida por Cristo. Quando ele fala do ímpio, né, nós temos muitas vezes o costume de entender a presença de Deus como sendo consequência da prosperidade ou de vitórias materiais das pessoas. E isso era um costume também entre os judeus, entre o povo de Deus, de achar que todo aquele que possuía algo é porque automaticamente Deus o estava abençoando. Mas percebe que essa bênção não é para olhar para a externalidade, mas sim olhar para o caráter, porque ele fala justamente desse homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá prosperidade. Então, o olhar para o coração, o olhar para a motivação das ações,
Então, aquele que tem a paz com Deus é aquele que tem um novo coração. É aquele a quem Deus retirou o coração de pedra e deu a ele um coração de carne. No verso 38, quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, e a descendência dos ímpios será exterminada. Sempre trabalhando nesse aspecto, né, desse comparativo, serão destruídos, serão exterminados. Então aqui ele fala do destino dessa descendência. O destino dessa descendência é a destruição, na verdade, a morte eterna. Verso 39 e o verso 40, vem do Senhor a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. Vem do Senhor a salvação dos justos. Aqui ele trabalha não só o aspecto de uma salvação no sentido diário, no sentido de cuidado, no sentido de proteção, mas também ele fala desta salvação dos justificados. Quando ele falou na condenação, ele fez o contraponto. Enquanto estes terão uma morte eterna, os justos, os justificados, terão a vida eterna. E vai dizer, ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. A fortaleza não é só uma defesa. Ela não só é uma proteção. Porque a fortaleza, claro, ela tem o aspecto de evitar com que os inimigos penetrassem no outro exército. Mas a fortaleza também é também um ato de ataque, né? Porque na fortaleza eu tenho uma estrutura que me permite, então, atacar. Mas, sobretudo, aqui está esta fortaleza, esta proteção. E Deus, ele não deixa, ele não permite que nós sejamos invadidos e destruídos. Ele monta um sentinela, um vigia. Por isso que nós fomos selados por Deus. Porque, e aí que é importante, né? O justificado, o salvo, o eleito, ele não pode ser possuído, né, pelo maligno, porque nós fomos selados. Pode haver uma influência externa, mas não uma possessão, né? Não uma possessão demoníaca. Ele vai dizer, no dia da tribulação, nós temos a consciência a quem podemos recorrer. O Senhor os ajuda e os livra. Livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio, porque nele buscam refúgio ou retorno. As tribulações dessa vida vêm muitas vezes do próprio Deus. O próprio Deus nos coloca em provação, não em tentação, certo? Em provações. Mas também o refúgio vem através dele, né? Nós temos que entender que, muito embora Deus nos permita ou nos coloque em situações difíceis, angustiantes, ele também nos é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o lugar e para quem podemos recorrer. Porque quando nós procuramos um lugar para nos refugiar, e nós temos a certeza que aquele lugar é o lugar seguro, é porque nós conhecemos o lugar. É porque nós sabemos aonde devemos buscar segurança. Onde devemos estar em momentos de aflição, em momentos de angústia, em momentos de tribulação.
Então, na verdade, esse justo, esse regenerado, ele tem um conhecimento e um reconhecimento de quem é o seu Deus, de qual o tamanho do seu Deus, do que o seu Deus é capaz de fazer, de quem seu Deus é. Isso é maravilhoso. Isso então causa em nosso coração descanso no Senhor. Meus amados irmãos, que Deus nos abençoe. Saibamos sempre que a vitória do ímpio, ela é passageira, mas a nossa vitória é eterna, porque a nossa vitória foi a vitória de Cristo na cruz do Calvário, e que agora ele não só ele vive, ele reina, mas também ele está junto ao Pai, intercedendo por nós, e há uma morada preparada para todos nós, quando viveremos para sempre na sua presença. Que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez, agradecendo a Deus pela sua palavra, e que possamos também estar não só guardando essa palavra em nosso coração, mas reproduzindo a palavra de Deus através das nossas ações. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, mais uma vez por esse estudo. Te agradeço por cada família, por cada irmão. Que o Senhor esteja, ó Pai, abençoando e conduzindo para o louvor da Tua glória. Obrigado, ó Deus, porque nesse estudo percebemos que como povo Teu, como eleitos do Senhor, como nação santa, podemos descansar no Senhor. O Senhor nos protege, o Senhor provê as nossas necessidades, o Senhor nos ampara, o Senhor nos guia, e principalmente, o Senhor nos salva e nos salvou em Cristo Jesus. Muito obrigado, Pai, porque a nossa vitória não está pautada naquilo que o mundo nos reserva e nos coloca, mas a nossa vitória está pautada naquilo que Tu prometeste e foste fiel para cumprir em Cristo Jesus. Fica conosco, é assim que nós oramos ao Senhor, em nome de Cristo, que vive e reina eternamente. Amém. Que Deus os abençoe, meus amados irmãos.